Bom dia a todos, sejam bem-vindos à teleconferência da NGEDRAN, referente aos resultados do segundo trimestre de 2019 e do acumulado de janeiro a junho. Na comparação com o segundo trimestre de 2018, nossa receita líquida cresceu 4%, com aumento de 7,2% no preço médio e diminuição de 3,1% dos volumes. O EBITDA e o lucro retraíram, respectivamente, 33,8% e 52%, enquanto as disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais foram 18,2% maiores. Com relação ao primeiro trimestre de 2019, a receita líquida cresceu 17,1%, com crescimento dos volumes em todas as linhas de produtos. O EBITDA cresceu 73%, o lucro líquido cresceu 76,8% e as disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais foram 10,5% maiores. A retração dos volumes frente ao ano passado reflete as condições atuais do mercado, sem sinais claros de recuperação, bem como os nossos esforços para a normalização do nível dos estoques dos clientes, afetando no curto prazo a expansão dos volumes. Por outro lado, a expansão dos volumes das margens frente ao primeiro trimestre de 2019, ainda que em níveis aquém do potencial da NGEDRAN, indica que as iniciativas em curso, informadas na última teleconferência, estão contribuindo de maneira positiva e gradual para a retomada do crescimento e aumento da lucratividade. Na sequência, vou comentar os avanços observados ao longo do segundo trimestre de 2019. Começo com a integração da Piraquê, a lucratividade da unidade está aumentando gradualmente, fruto da expansão dos volumes e da captura de sinergias operacionais. Iniciamos a implantação do modelo de precificação segmentado por canal, mercado e marca, com apoio de uma consultoria externa. Iniciamos a implantação de um modelo de go-to-market mais amplo e considera, por exemplo, a adoção de distribuidores em regiões com baixa penetração, com o intuito de aumentar a nossa base de clientes e acelerar o crescimento dos volumes. Estamos fazendo a transição para um modelo logístico estruturado em operadores regionais, que além de simplificar a gestão, tem o potencial de reduzir os custos operacionais. É importante ressaltar que, neste momento, como será detalhado mais adiante, estamos incorrendo em despesas pré-operacionais e relacionadas ao desligamento de colaboradores. A readequação do quadro total de colaboradores, que passou de 18.333 para 17.183, entre o encerramento do primeiro trimestre de 2019 e segundo trimestre, incluindo as mudanças indicadas anteriormente na transição do modelo logístico. A nossa estrutura comercial passou a ter uma diretoria dedicada às regiões Norte-Nordeste e outras regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, refletindo a nossa estratégia de crescimento. Passando agora para o EBITDA, a retração frente ao ano passado deu-se principalmente pelo custo de título 24,4% maior e pela menor diminuição dos custos de despesas fixas, em função da retração dos volumes. Tivemos também o registro de itens extraordinários em nosso resultado, 32,1 milhões de reais de despesas com recuperação e integração da Piraquê e 49,9 milhões de reais de créditos tributários pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Já na comparação com o primeiro trimestre de 2019, o crescimento dos volumes, principalmente na linha de biscoitos, contribuiu positivamente para a expansão do EBITDA. Com relação aos investimentos, 73 milhões de reais foram aplicados em nossa infraestrutura ao longo do segundo trimestre de 2019, com destaque para as unidades de Pedro Gonçalves e de Atuação dos Guararapes. Para finalizar, seguimos empenhados e focados na execução de nossa estratégia de crescimento com lucratividade, ao mesmo tempo que estamos atentos aos desafios que se impõem no curto prazo. Muito obrigado e tanto ao Fábio que passa pelos detalhes dos resultados do trimestre. Obrigado, Geraldo, e bom dia a todos. Peço agora que acessem a apresentação disponibilizada para o acompanhamento das explicações. Começamos pelo slide de número 3. Relembramos que os resultados da Piraquê passaram a ser contemplados nas informações consolidadas da NGEDRAN a partir de 17 de maio de 2018. Assim, nessa apresentação, para fins de análise, algumas informações serão apresentadas com os resultados da Piraquê e outras sem os resultados da Piraquê. Seguimos agora para o slide número 5. Entre o 2T19 e o 2T18, nossa receita líquida total cresceu 4%, principalmente pelo aumento do preço médio, resultado dos reajustes realizados em 2018 e dos itens de maior valor agregado da Piraquê.
Adicionalmente, destacamos o crescimento de 15,3% dos volumes de margarinas e gorduras, produto dos acertados ajustes de preços e dos bons resultados da linha doméstica. Além das condições de mercado ainda diversas, a retração dos volumes em biscoitos e massas deve-se também aos esforços para a normalização dos estoques de nossos clientes, que ainda seguem elevados. Passamos agora ao slide 6, com a evolução da receita líquida sem a Piraquê. Observamos retração de 0,5% na receita líquida, entre o 2T19 e o 2T18. Mesmo sem a contribuição positiva da Piraquê, observamos aumento dos preços médios em biscoitos, massas e farinha e farelo de trigo, ao mesmo tempo que houve retração dos volumes de biscoitos e massas. Ainda sobre a receita, agora no slide de número 7, mas comparando 2T19 com 1T19, com Piraquê, a receita líquida total cresceu 17,1%, com expansão de 2 dígitos dos volumes em todas as linhas de produtos. Adicionalmente, o crescimento mais acentuado dos volumes de biscoitos foi determinante para o aumento de 1,2% no preço médio, do conjunto de todas as linhas de produtos. Seguimos agora para o slide 8. Conforme comentamos na última teleconferência, observamos uma forte volatilidade dos volumes mensais entre 1T18 e 1T19. Ao longo de 2T19, para nivelar as vendas, negociamos com nossos principais clientes volumes mensais mais regulares, para o período de março a junho de 2019, buscando crescimento e ganhos de eficiência. No gráfico, observamos que os volumes mensais estabilizaram num patamar superior ao do 1T19, sendo que o desafio agora é a retomada do crescimento a partir dessa base. Passamos agora ao slide 9, sobre market share volume. Na comparação com o mesmo período do ano passado, observamos uma leve retração em biscoitos, 0,1 ponto percentual e expansão de 1,5 ponto percentual em massas. A retração entre 1T19 e 2T19 deve-se principalmente aos volumes mais fracos vendidos no primeiro trimestre de 2019. Passamos ao slide 10, sobre EBITDA. Na comparação de 2T19 com 2T18, observamos queda de EBITDA em margem, ao mesmo tempo que houve expansão na comparação com o primeiro trimestre de 2019. Vamos ao slide 11, para mais detalhes sobre a comparação de 2T19 e 2T18. O principal fator desfavorável foi o custo do trigo 24,4% mais alto na comparação com o ano passado. Lembrando que entre abril e maio de 2018, o preço do trigo apresentou forte alta em dólar, acentuada posteriormente pela desvalorização do real. Dado que operamos com cerca de 4 meses de estoque deste insumo, a alta em nossos resultados foi observada a partir do 3T18. E por esse motivo, vemos uma perda de margem de 5,5 pontos percentuais entre 2T19 e 2T18. Adicionalmente, a margem líquida também foi negativamente impactada pela menor diluição dos custos e despesas fixas e por 32,1 milhões de reais com despesas relacionadas à revisão do quadro de colaboradores, a implantação do novo modelo logístico e a integração da Piraquê. Tivemos também um efeito positivo extraordinário nos resultados do 2T19, o reconhecimento de créditos tributários extemporâneos na ordem de 49,9 milhões de reais, referentes principalmente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Passamos ao slide 12, com a evolução da margem líquida entre 1T19 e 2T19. A expansão de margem deu-se pela maior diminuição das despesas fixas, como observado nas despesas com vendas e demais despesas operacionais, bem como pelo efeito positivo extraordinário do reconhecimento de 49,9 milhões de créditos tributários extemporâneos. Por outro lado, a margem foi negativamente impactada em 2,1 pontos percentuais pelos 32,1 milhões de reais de despesas com reestruturação, como já comentado. Passamos ao slide 13, sobre o lucro líquido.
Observamos a mesma tendência descrita no EBITDA, retração frente ao 2T18 e expansão na comparação com 1T19. Adicionalmente, como também mencionamos na última teleconferência, é importante destacar a depreciação de novas linhas de produção ao longo de 2018 e no primeiro semestre de 2019, despesas com depreciação e amortização da Piraquê, menor resultado financeiro em função do resgate de aplicações financeiras para pagamento da aquisição da Piraquê, e 14,4 milhões de reais de atualização das contingências trabalhistas pelo IPCA, referente aos períodos de 2015 a 2017. Vamos ao slide 14, sobre os investimentos. 73 milhões de reais foram investidos no 2T19 e 142,6 milhões de reais no acumulado do ano, com destaque para os investimentos nas unidades de Bento Gonçalves e Jaboatão do Guarará. Passamos ao slide 15, sobre o fluxo de caixa. Encerramos o trimestre com 512,7 milhões de reais de caixa e equivalente de caixa, superior aos valores de dezembro de 2018, resultado principalmente dos 432,6 milhões de reais gerados pelas atividades operacionais. Passamos agora ao slide 16, com os indicadores de iniciativa de sustentabilidade, fazendo referência aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Observamos evolução positiva com relação à reciclagem e à redução da geração de resíduos sólidos. Firmamos um compromisso público em que nos comprometemos a utilizar em todos os produtos apenas ovos de galinha 100% livres de gaiola, completando a transição até 2025. Aprovamos a nossa política de sustentabilidade. A intensidade energética apresentou um aumento de 4,9% em função do maior número de paradas de linhas. Houve redução de 13,8% na taxa de gravidade de acidentes de trabalho. Registramos redução de 12,2% no consumo de água por tonelada produzida. Para concluir este capítulo, realizamos a Semana do Meio Ambiente com destaque para o tema de mudanças climáticas. Vamos agora ao slide 17. Destaque para os lançamentos dos bolinhos plugados e tuns, e para a marca grano duro integral com a marca Adria, e para a massa grano duro integral com a marca Adria. Na linha de biscoitos, registramos no 2T19 receita bruta de 43,4 milhões de reais com os novos produtos e sabores lançados nos últimos 24 meses, 33% maior que os 32,6 milhões de reais registrados no segundo T18. Passamos ao slide 18. Observamos que a verticalização de farinha de trigo e gordura vegetal manteve o mesmo patamar registrado no 1T19. Com relação ao 2T18, a redução em farinha de trigo deve-se à consolidação da Piraquê, que compra farinha principalmente de terceiros, ao passo que o aumento em gordura vegetal se deve à utilização da unidade de refino de gordura da Piraquê para suprir as necessidades das unidades de M. Dias Branco em Lençóis Paulista e Bento Gonçalves. Passamos ao slide 19, em que observamos que a rentabilidade das ações da M. Dias Branco foi abaixo do Ibovespa e do índice de governança corporativa. Passamos ao slide 20. Encerramos esta parte da teleconferência afirmando algumas das ações que estão em curso para a retomada dos volumes e melhora da lucratividade. A implantação de modelos de precificação segmentados por canal, mercado e marca, a reorganização da estrutura comercial, o modelo de go-to-market mais amplo, a retomada de crescimento na Piraquê com melhora das margens, a transição para o modelo logístico com operadores regionais e a revisão do quadro de colaboradores. Então, encerramos agora essa parte da teleconferência e podemos passar para as perguntas e respostas. Primeira pergunta vem de Tiago Duarte, do BTG Pactual. O senhor pode prosseguir. Olá, bom dia Geraldo, bom dia Fábio, bom dia a todos. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é um pouco sobre a discussão de volumes, né? Quer dizer, no primeiro trimestre a gente discutiu bastante aqui no call, né? Essa questão da volatilidade mensal dos volumes e como isso poderia estar explicando
uma diferença que parecia importante, né, entre o sell-in da companhia e o sell-out quando a gente olhava pelo dado de market share, né. Nesse TRI, houve de fato uma compressão sequencial do market share importante, tanto em biscoito quanto em massa, né, principalmente em biscoito, e o sell-in continuou não tão fraco como o primeiro TRI, mas houve uma queda importante também quando a gente olha no ano contra ano. Vocês falaram bastante agora na apresentação de vocês, né, justamente sobre essa questão de normalização dos estoques no cliente, né? Mas começa a ficar um pouco a impressão, né, que mais do que esse mismatch aí de sell-in e de sell-out, de fato tem alguma questão envolvendo espaço em gôndola, alguma questão competitiva que está preponderando, né? Então, eu queria ouvir de vocês, se vocês puderem falar um pouquinho como é que vocês estão percebendo essa questão competitiva, principalmente, que causou essa perda de market share, tá? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é com relação a preços, né? A gente vocês fizeram algumas rodadas de aumento de preço em biscoito e massa, se eu não estiver enganado, no ano passado. Esse ano, aparentemente, não houve nenhuma, né? Pelo menos não relevante. Houve até uma queda marginal aí de preços médios tri contra tri. Aí eu queria entender, esquecendo um pouco a discussão de volume e agora pensando um pouco na discussão de margem, se vocês imaginam ou se vocês planejam algum espaço para aumento de preço aqui no futuro próximo, para a gente imaginar essa recuperação de margem, essa curva de recuperação de margem nos próximos trimestres. Muito obrigado. Thiago, Geraldo, eu vou pedir o Rômulo, que é o nosso vice-presidente da área comercial, que assumiu recentemente essa área, está estruturando aí o seu planejamento, mas eu vou pedir a ele para se responder, porque já fica aí a interação dele aí no sentido de que ele pretende implementar aí ações na área comercial. Então, eu vou passar a palavra para o Rômulo, pedir a ele para que ele responda essas duas questões. Bom dia a todos. Vamos lá, Thiago. A primeira parte, quando você fala do volume, logicamente, quando a gente olha a linha de volume da companhia, ela vinha com alguns ups and downs ao longo do último trimestre do ano passado, o primeiro trimestre desse ano um pouco menos já, mas ainda assim acontecendo, e aí essa linha ela se estabiliza um pouco mais a partir desse segundo trimestre de 2019. Praticamente o mercado ele segue no nível de recessão, tanto na categoria de biscoito, um pouco mais acentuada do que na categoria de massa, e isso acaba refletindo um pouco essa recuperação desses volumes. Ele não tem realmente muito impacto na questão de competitividade em gôndola, isso vem sendo preservado, mas em dia tem uma dependência maior nas categorias de cracker, Maria Maisena e recheado. E quando você olha o dado da Nielsen Retail, você pode observar que no primeiro semestre deste ano, versus no primeiro semestre do ano passado, nós tivemos uma redução nessas categorias, na casa de 2,5% em crackers, um pouco igual em recheado e um pouco menos em Maria Maisena. E, logicamente, esse resultado refletido dentro da região norte e nordeste, onde a energia tem volumes maiores, acaba impactando um pouco essa recuperação de volume, dado o cenário econômico que a gente vive. Então, essa recuperação do volume versus a redução entre sell-in e sell-out que vem apresentando a organização, se tornou um pouco mais lento do que esperado. Então, isso, Thiago, pega um pouco a questão tanto de biscoito quanto massa um pouco diferente, ainda tendo uma performance melhor de volume, mais volume em categorias de menor valor, de margens mais baixas, né, que é o caso da massa simples. Então, nós estamos readequando esse cenário dentro das regiões do Brasil. Para isso, quando você fala de preço, nós estamos, como foi comentado aí na conferência, nós contratamos uma consultoria especializada em pricing, onde nós estamos reequilibrando esse tema de preços entre as nossas categorias, as nossas marcas, dentro das regiões do Brasil e dentro dos canais de venda. Então, isso é importante ressaltar, porque
Isso vai trazer um efeito positivo no aumento da nossa capacidade de distribuir e diminuir, de certa forma, a concentração que vem acontecendo não só aqui, mas na maioria do mercado, em determinados canais. Então, isso vai nos dar uma capacidade maior de crescimento e de readequação. Como preço, a gente não está falando aqui de tabelas de preço, passar preço como lista, mas a gente está trabalhando com preço de uma forma mais inteligente, eu diria, que é você fazendo esses ajustes, você vai ter alguma captura de preço, sendo que em alguns canais provavelmente a gente vai ter que subir preço e outros a gente pode eventualmente baixar preço para fazer esse reequilíbrio no mercado. E com isso a gente eventualmente terá uma captura de preço no mercado como um todo. Perfeito, Romulo. Muito obrigado, está muito claro. Deixa eu só fazer 2 follow-ups com relação à questão dos volumes e do market share. Pelo que eu entendi da tua explicação, se a gente fosse olhar o market share da M. Dias numa base regional, né, você explicou muito bem a questão do Nordeste, e aí que você tem mais exposição. Se fosse olhar numa base regional, portanto, a sua queda de market share não seria acentuada. Quer dizer, você caiu muito mais por conta de uma queda maior do mercado na região que é mais relevante para vocês. Só para entender se eu compreendi corretamente. Perfeito. Perfeito, Thiago. Perfeito. E como essas categorias que eu citei são as categorias que tiveram maior queda, né, Cracker, Maria Maisena, Recheado, dentro do Nordeste, nós somente recebemos da categoria como um todo. Então, existe realmente uma pequena perda de share, mas a boa notícia é que na nossa estratégia de expansão e recuperação desses volumes, nós temos a vantagem de ter a oportunidade dentro do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde o PIB brasileiro e o consumo per capita também vão nos ajudar a fazer essa expansão. Perfeito, muito obrigado. E aí, com relação a preço, eu entendi então que a ideia não é, pelo menos aparentemente não é que haja um aumento, um repasse na tabela, mas sim vocês veem espaço para no futuro próximo capturar esse processo mais, vamos dizer assim, inteligente de captura de preço médio. Perfeito? Hoje o mercado, seja para qualquer categoria, ele não é receptivo logicamente ao aumento de preço, dado um cenário de macroeconomia receptivo. Então, o que ele está fazendo é reequilibrando isso e ajustando o preço através de categoria, canal e região, para que você possa, dentro desse movimento, capturar algum aumento de preço sem a necessidade de passar listas de preço para o mercado. Muito claro, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, do Banco JP Morgan. Pode prosseguir. Pessoal, bom dia. A minha primeira pergunta sobre Piraquê, se vocês pudessem dar uma atualização, como é que anda a captura de sinergias, se a gente deveria imaginar algum outro efeito recorrente nos resultados aí pela frente de integração, a gente espera falar que ponto que a gente está nessa estratégia. Depois eu faço a segunda pergunta sobre o mercado em geral. Oi, Lucas, bom dia, aqui é o Fábio. Então, para responder a sua pergunta sobre a Piraquê, o que a gente tem observado nos resultados da unidade é uma melhora dos volumes e das margens, né? Se a gente olhar do primeiro TRI para o segundo TRI, que são períodos comparáveis, né, nos resultados consolidados da empresa, a unidade teve um crescimento de volumes de 2 dígitos, né? E lembrando que cerca de 80% dos volumes da Piraquê estão na linha de biscoitos, então isso é favorável para a margem consolidada da M. Dias Branco. Nas linhas de despesas, a gente tem várias iniciativas em andamento, né? No lado da indústria, né, que é a produção de massas e biscoitos, várias evoluções foram feitas para redução de sobrepeso, colocar mais eficiência no processo de produção. Então, a gente começa a ver algum efeito positivo na margem bruta, né? Mesmo diante de um cenário de trigo que atrapalhou os nossos resultados, né? Teve uma forte alta do trigo desde
abril, maio do ano passado, que impacta menos a Piraquê, porque a Piraquê está mais concentrada em biscoitos, mas também tem um impacto, né? Nas demais linhas de despesas, como parte dessa reestruturação no quadro de colaboradores que a gente mencionou, grande parte dessa reestruturação está na Indias, mas a gente também teve uma reestruturação na Piraquê, e atualmente a gente está conduzindo um programa de demissão voluntária na Piraquê, né? A gente tem os números nas demonstrações financeiras, são cerca de 200 colaboradores até agora que aderiram ao plano. Então, a gente vê que a operação do ponto de vista de receita já começou a ganhar tração, né? O foco inicial é o estado do Rio de Janeiro, mas é uma marca que, pela sua força, ela tem um potencial de crescimento nos outros estados do Sudeste e nos outros estados do Brasil, né? Isso já começou a acontecer, está com o time já bem organizado na unidade. E nas outras linhas de despesa a gente também já viu uma evolução positiva, né? E se você fizer a conta com as informações que a gente disponibilizou, olhando o consolidado da Indias e ele dizia sem Piraquê, você vai chegar numa margem líquida hoje da Piraquê para o segundo trimestre de 2019, algo entre 15,5% e 16%. Né? E comparando com a margem da Piraquê do segundo tri 18, que a gente até mostrou naquele evento que a gente fez com o mercado, que era de 14%, a gente já começa a notar uma evolução positiva, né? Mesmo diante desse cenário de trigo com preços ainda elevados. Então, eu diria que assim, não é um movimento de 1 ou 2 trimestres para a gente capturar todas as sinergias disponíveis. Eu diria que a gente está no começo dessa jornada, mas a gente já começa a ver resultados bastante positivos na unidade. Perfeito, Fábio. E a minha segunda pergunta é também do lado comercial do negócio. Nesse momento que vocês comentaram sobre o estoque mais alto nos varejistas, né, desde o final do ano passado, eu queria entender como é que se comportou a competição nos vários mercados, na opinião de vocês. Vocês viram atitudes que pareceriam não racionais, preços baixando? Se pudesse comentar como é que foi a reação da competição e quando vocês olham estoques, isso também é um efeito que impacta a concorrência como um todo ou acaba sendo um pouco mais focado em algumas regiões para vocês? Enfim, você pode falar se a competição está numa situação parecida com vocês. Bem, Lucas, é o Romulo que está falando. No cenário comercial, né, em questão de competitividade de preço, você vê que os preços médios da categoria, seja de marcas de biscoitos, ele está um pouco retraído, né, dado o próprio cenário econômico. Mas não houve uma mudança que a gente possa falar que tem alguma significância relevante. Tanto da nossa parte quanto da parte dos concorrentes. No fundo é bom sinal porque existe uma guerra, uma depreciação ainda maior de valor nesse momento que vai ajudar nenhuma das empresas na questão de margem. Né? Então esse cenário não se alterou. O que a gente vê, logicamente, é uma dificuldade maior de se fazer volume pelos preços que estão se praticados. Então, se existia muito investimento para se fazer volume, quando você faz um controle maior, uma austeridade maior nesse nível de investimento para garantir o retorno dele, logicamente você passa a ter uma certa dificuldade de fazer o tal feliz, mas preservando, logicamente, a margem, que nesse momento é mais importante a nossa retomada de volume de crescimento no mercado. Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Luciana Carvalho, do Banco do Brasil. Pode prosseguir. Bom dia a todos. Geraldo, Fábio, obrigada pela oportunidade. A minha pergunta é referente aos custos, né? Assim, queria entender um pouco como é que vocês estão enxergando custos para o segundo semestre. A gente tem a geada no Brasil, produção na Argentina e Estados Unidos sendo revisada. É que parece o cenário continua um pouco de pressão para as margens agora no segundo semestre. Então, se vocês puderem falar um pouco da expectativa da empresa e o nível de estoques que vocês estão trabalhando, eu agradeço.
Isabela, você podia repetir, por favor? Desculpa, Luciana, você podia repetir que a gente ouviu mal aqui. Eu posso repetir sim. A minha pergunta é referente aos custos, né? O que vocês estão enxergando de custos para frente, com geada agora no Brasil, produção argentina e Estados Unidos sendo revisada, né? A gente tem a impressão que continua essa pressão para o segundo semestre, né? Nas margens. Então, se vocês puderem colocar um pouquinho como é que vocês estão enxergando esse cenário para frente de custos com o trigo e o nível de estoque de vocês. Pronto, agora Luciana, foi perfeitamente entendida aqui sua pergunta. Olha, a gente não está vendo pressão de custo do trigo para o segundo semestre, não. A gente tem, como você sabe, tem estoque aí já garantido, já comprado aí por um período bastante razoável. Desses pontos que você colocou, talvez a maior preocupação seja essa questão política na Argentina, né, que deverá ter um desfecho aí ao longo do segundo semestre. E quando a gente olha para isso, a gente vê a Argentina como a principal país que oferta trigo para o Brasil. Mas eu acredito que dentro dessa nova realidade aí da relação entre os governos, o governo brasileiro, se houver uma pressão de preço vindo da Argentina, ele não assistirá tão passivamente a uma alta do preço do trigo, porque tem impactos muito fortes aqui dentro. Então, eu acho que tem aí opções, tem alternativas que poderão ser utilizadas, dependendo de importação de outros países. E nesse nosso cenário atual, mesmo considerando essa questão da estabilidade política da Argentina, a gente não está vendo aí grandes riscos de elevação de custos nesse segundo semestre, não. Então, precisamos trabalhar dentro dos patamares que estão conhecidos. Tá. Mesmo os patamares do primeiro semestre, você fala, né? Isso mesmo. Tá. E se vocês me permitirem uma segunda pergunta, referente aos investimentos, se vocês puderem fazer um follow-up desses investimentos, né, o ramp-up de Bento Gonçalves, que vai ajudar também nessa questão de verticalização de Piraquê, capacidade de Jaboatão, se existe alguma novidade quanto a Juiz de Fora. Ok. Bom, nós estamos, concluímos, né, lá o investimento lá em Bento Gonçalves. Nós estamos só aguardando aí algumas questões ligadas a licenças de órgãos governamentais. Estamos na fase final, que em poucos dias a gente deve começar essa operação. Não estamos mais nem falando em mês, estamos falando de dias. Em poucos dias a gente deve começar essa operação, que realmente vai viabilizar a gente chegar ao nível que esperávamos de verticalização. Portanto, em relação a Bento Gonçalves é isso, em relação a Jaboatão também, investimento dentro do cronograma normal, e especificamente a Juiz de Fora, como você sabe, a gente tem feito aquele trabalho de reorganização da malha, estamos fazendo aí, concluindo esse processo internamente, para a gente ver se realmente ainda precisaríamos de algum investimento em Juiz de Fora nesse momento ou em que momento. Mas a gente espera aí até o final do ano ter uma posição em relação a isso. Não o investimento, como você sabe, a gente comprou lá o terreno, fizemos todo o licenciamento, mas depois a aquisição da Piraquê precisou realmente ser totalmente revisto, o que não faria mais sentido, pelo menos na proporção do que vinha sendo planejado para lá. Então, a gente fez aquele trabalho com a consultoria e estamos vendo aí como é que será a implementação de algumas sugestões que foram feitas, entre as quais a definição com relação a Juiz de Fora, que em breve a gente acredita que vai poder estar informando aí para vocês. Tá ótimo, Geraldo. Obrigada. A nossa próxima pergunta vem de Isabela Simonato, do Bank of America. Pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigada pelo call. Tem uma pergunta também um pouco com o que a Luciana perguntou sobre custos de trigo, né? Acho que quando a gente olha a curva que vocês reportam de preço de trigo adquirido, né, e tenta fazer alguma estimativa do ponto de margem bruta, principalmente nesses últimos 2 tris, isso não tem casado tanto. Não sei se é porque o volume também está mais baixo, consequentemente o uso desse trigo, o uso desse estoque de trigo, ele se dá de uma maneira diferente. Mas queria entender para frente se a gente, enfim, se essa recente queda que a gente viu no preço do trigo no primeiro semestre do ano, de alguma maneira isso vai acabar transmitindo no custo de vocês.
ou não? Ou os estoques de fato estão num patamar um pouco mais alto? Obrigado. Oi, Isabela, é o Fábio. Eu vou dividir essa pergunta aqui em duas partes. A primeira parte, você já colocou a resposta aí na pergunta, né? Realmente essa demora para a gente ver uma redução do custo se deve à nossa redução, à nossa retração dos volumes, né? Isso realmente teve um impacto no nosso custo médio do trigo. Como o Geraldo colocou na pergunta anterior, a gente costuma operar com 3, 4 meses de estoque desse insumo, então já está com o custo já dentro de casa e já definido para terceiro trimestre e parte do quarto trimestre, né? O que a gente olha no mercado, o preço do trigo argentino, que é um dos principais usados pela M Dias, quando a gente vê o preço já para o final do ano já está um pouco menor do que o preço atual, né? Agora, isso é algo que pode favorecer os resultados só de 2020, né? Obviamente, a gente vai ter que monitorar, o Geraldo colocou aqui a questão política da Argentina também, mas até o terceiro trimestre, parte do quarto trimestre, já está com o insumo dentro de casa. Tá claro, obrigada. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Geraldo para últimas considerações. Sr. Geraldo, prossiga com suas últimas considerações. Ok, eu queria apenas agradecer a participação de todos vocês em mais essa teleconferência. Agradecer pelas perguntas que foram feitas, para que a gente pudesse esclarecer pontos que não ficaram tão bem entendidos. E esperamos aí estar com vocês aí nos próximos trimestres com melhores resultados. Essa é a nossa expectativa, esse é o nosso desejo. Para isso nós estamos trabalhando. Obrigada. A teleconferência de resultados da M. Dias Branco está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora e tenham um bom dia.